Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos. A história de hoje é chamada Os Fundamentos da Aritmética e é uma história sobre o lógico e matemático Gottlob Frege, a natureza dos números, um livro verde de biblioteca, páginas amareladas pelo tempo e logicismo matemático. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ajudar a pegar no sono. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para você relaxar dos afazeres do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, algumas respirações profundas. Depois, eu te conto a história, a mesma história 2 vezes. A segunda mais devagar. E você pega no sono. Dê uma olhada na campanha do Apoia-se ou deixe um comentário em algum dos episódios. O podcast também está disponível em outras plataformas. Se você quiser indicar para alguém, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Aurelo e outras. E as histórias são pensadas para você poder escutar várias vezes. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague as luzes, deixe o telefone carregando, coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Relaxe seus músculos e respire fundo, lentamente. Puxe o ar pelo nariz e depois, como num bocejo, deixe o ar sair dos seus pulmões. Pense no seu corpo. Tente relaxar especificamente aonde você talvez carregue a sua atenção. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2. Vamos aumentar o tempo de cada passo numa nova repetição. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure e solte o ar pela boca. 1,
2, 3. Relaxe a sua mandíbula, colocando a língua no céu da boca. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2, 3. Solte o seu peso na cama e continue respirando fundo, no seu ritmo. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Os fundamentos da aritmética. Eu tenho uma paixão toda especial por livros de biblioteca. Um pouco como com museus. O símbolo tanto do acúmulo de conhecimento quanto da democratização desse conhecimento. Os edifícios de museus e bibliotecas podem ser visitados e, por sua vez, podem visitar conhecimento nos seus visitantes. A primeira história que eu contei aqui no podcast foi sobre uma linda biblioteca que eu descobri num dia cheio de tempo livre, com um tempo sobrando para examinar a coleção e dedicar algumas horas a explorá-la. Eu consegui pegar um livro emprestado nesse primeiro dia. Em que livro? Os fundamentos da aritmética. Não era muito grande, nem muito longo. Era um palmo largo, um tamanho normal para a década de publicação, onde as páginas eram impressas em técnicas hoje superadas. Aquela tinta oleosa que reflete a luz como uma camada lisa na superfície plana da página porosa. E não era um livro longo, era bem curto, cheio de conceitos complexos, com explicações simples. A ambição de sistematizar as verdades conhecidas e aparentes à ciência contemporânea e reduzir as coisas às suas menores partes, unidades lógicas comprováveis. Era um livro de capa verde, papel de gramatura e textura,
em desuso hoje em dia. Uma cópia da década de 70, 1970. As letras do título estavam escritas em dourado, fincadas no couro escuro. Os fundamentos da aritmética, de Gottlob Frege. O subtítulo dentro, abaixo do título, na página de rosto. O livro tinha as páginas amareladas, envelhecidas pelo tempo, mais escuras nas beiradas, como se tivessem registrado as passagens de mãos curiosas. A minúscula quantidade de óleo na ponta dos dedos de seus leitores, outros estudiosos e leigos, as pequenas marcas de uma vida longa, destino de livros folheados, lidos, acessados. Frege foi um matemático e lógico alemão, mas, ironicamente, ele é mais famoso hoje em dia por suas contribuições à filosofia da linguagem. Suponho que ele pode ser considerado da mesma classe que outros polimatas citados em outras histórias aqui. Pessoas com interesses variados, impactando o mundo de modos inesperados. De Frege, a filosofia da linguagem recebeu muito pano para a manga, como a teoria descritivista, onde os modos de apresentação podem interferir no sentido dos nomes, mesmo que mantenha a mesma referência. Um assunto para outro dia. Esse livro, que eu esbarrei despretensiosamente numa tarde, tantos anos atrás, acabou sendo o meu livro favorito desse autor, que por motivos outros eu precisei estudar alguns anos depois. Os fundamentos da aritmética. Esse livro especial para mim não foi o texto mais ambicioso de Frege, nem o mais duradouro, o trabalho mais importante de sua carreira acadêmica. Para ele mesmo, provavelmente seria os fundamentos da matemática, ou quando este se mostrou falho, a conceitografia.
Os Fundamentos da Matemática foi um livro onde Frege tentou aplicar a lógica à matemática de forma ampla, ou melhor, onde ele quis reduzir a matemática aos limites da lógica. Mas esse seu grande trabalho, infelizmente, era inconsistente. Bertrand Russell, outro nome importante na filosofia da linguagem da primeira metade do século XX, apontou um paradoxo no trabalho de Frege um pouco antes da publicação. Chegou a carta de Russell, a parte dele numa troca longa de correspondência, informando a Frege que seu maior orgulho e ambição tinham um defeito insuperável, um paradoxo que invalidava o projeto, que falseava suas premissas e conclusão. Frege ficou famoso por outros textos, outras áreas, suas contribuições à linguagem formal da lógica, a distinção entre sentido e referência que há tantos inspirou por décadas e décadas. Mas ele gostava mais da matemática. Tinha um programa logicista, onde ele queria conter a matemática apenas ao que é comprovável, um sistema rígido para reger as inferências permitidas e válidas e garantir que a matemática, pelo menos, ficasse livre de saltos lógicos. A aritmética é uma área da matemática preocupada com os números, não com as figuras perfeitas da geometria ou equações complexas de relações, mas a base do cálculo, os instrumentos, os números. Para Frege, a aritmética é a analítica, suas sentenças plenamente irredutíveis a verdades lógicas. As provas deveriam depender de leis lógicas gerais e definições. Uma ciência apenas do universal, onde meros particulares não geram conclusões válidas. No seu livro de 1884, Os Fundamentos da Aritmética, uma investigação lógico-matemática sobre o conceito de número,
Frege inaugurou um novo modo de pensar os números, exigindo alguma fundação para conceitos básicos e complexos, como o número 1, que dependeria apenas do conjunto vazio. Os conflitos e limites entre abstração e imaginação. A incompreensibilidade de números grandes, bilhões, trilhões, 10 elevado a múltiplas potências. Frege considerava impossível visualizar ou conceber números de enormes grandezas. Então, já que a matemática faz sentido, uma premissa incontestada, mas que ainda assim deve ter algum peso lógico, Frege inaugurou um ramo da matemática, buscando, através da filosofia, os fundamentos da aritmética. Os fundamentos da aritmética. Eu tenho uma paixão toda especial por livros de biblioteca, pouco como museus. O símbolo tanto do acúmulo de conhecimento quanto da democratização desse conhecimento. Os edifícios de museus e bibliotecas podem ser visitados e, por sua vez, visitam o conhecimento e seus visitantes. A primeira história que eu contei aqui no podcast é sobre uma linda biblioteca que eu descobri num dia cheio de tempo livre, com tempo sobrando para examinar a coleção e dedicar algumas boas horas a explorá-la. Eu consegui pegar um livro emprestado nesse primeiro dia. E que livro? Que livro? Os fundamentos da aritmética. Não era muito grande, nem muito longo. Era um palmo largo, um tamanho normal para a década de publicação, onde as páginas eram impressas em técnicas hoje superadas. Aquela tinta oleosa que reflete a luz como uma camada lisa espelhada
a superfície plana da página porosa. E não era um livro longo, era bem curto, cheio de conceitos complexos, com explicações simples. A ambição de sistematizar as verdades conhecidas e aparentes à ciência contemporânea. Reduzir as coisas às suas menores partes, unidades lógicas comprováveis. Era um livro de capa verde, papel de gramatura e textura em desuso hoje em dia. Uma cópia da década de 70, 1970. As letras do título estavam escritas em dourado, vincadas no couro escuro. Os fundamentos da aritmética, de Gottlob Frege. O subtítulo dentro, abaixo do título, na página de rosto. O livro tinha as páginas amareladas, envelhecidas pelo tempo, mais escuras nas beiradas, como se tivessem registrado as passagens de mãos curiosas. A minúscula quantidade de óleo na ponta dos dedos de seus leitores, outros estudiosos e leigos, as pequenas marcas de uma vida longa, destino de livros folheados e lidos, acessados. Frege foi um matemático e lógico alemão. Mas, ironicamente, ele é mais famoso hoje em dia por suas contribuições à filosofia da linguagem. Suponho que ele pode ser considerado da mesma classe que outros polimatas citados em outras histórias aqui. Pessoas com interesses variados, impactando o mundo de modos inesperados. De Frege, a filosofia da linguagem recebeu muito pano para a manga, como a teoria descritivista, onde os modos de apresentação podem interferir no sentido dos nomes, mesmo que mantenha a mesma referência. Um assunto para outro dia.
Esse livro que eu esbarrei despretensiosamente numa tarde, tantos anos atrás, acabou sendo o meu livro favorito desse autor, que por motivos outros eu precisei estudar alguns anos depois. Os Fundamentos da Aritmética. Esse livro especial para mim não foi o texto mais ambicioso de Frege, nem o mais duradouro. O trabalho mais importante da sua carreira acadêmica. Para ele mesmo, mais provavelmente seria Os Fundamentos da Matemática, ou quando este se mostrou falho, a conceitografia. Os Fundamentos da Matemática foi um livro onde Frege tentou aplicar a lógica à matemática de forma ampla, ou melhor, reduzir a matemática aos limites da lógica. Mas esse seu grande trabalho, sua Magnus Opera, infelizmente era inconsistente. Bertrand Russell, outro nome importante da filosofia da linguagem da primeira metade do século XX, apontou um paradoxo no trabalho de Frege. Um pouco antes da publicação, chegou a carta de Russell. A parte dele numa longa troca de correspondências, informando a Frege que seu maior orgulho e ambição tinha um defeito insuperável, um paradoxo que invalidava o projeto, que falseava suas premissas e conclusão. Frege ficou famoso por outros textos, outras áreas, suas contribuições à linguagem formal da lógica, a distinção entre sentido e referência, que a tantos filósofos inspirou por décadas e décadas. Mas ele, Frege, gostava mais da matemática. Tinha um programa logicista, onde ele queria conter a matemática apenas ao que é comprovável, um sistema rígido para reger as inferências permitidas e válidas, e garantir que a matemática, pelo menos,
ficasse livre de saltos lógicos. A aritmética é uma área da matemática preocupada com os números, não com as figuras perfeitas da geometria ou equações complexas de relações, mas a base do cálculo, os instrumentos, os números. Para Frege, a aritmética é analítica. Suas sentenças plenamente redutíveis a verdades lógicas. As provas deveriam depender de leis lógicas gerais e definições. Uma ciência apenas do universal, onde meros particulares não geram conclusões válidas. No seu livro de 1884, Os Fundamentos da Aritmética, uma investigação lógico-matemática sobre o conceito de número, Frege inaugurou um novo modo de pensar os números, exigindo alguma fundação para conceitos básicos e complexos, como o número 1, que dependeria apenas do conjunto vazio, os conflitos e limites entre abstração e imaginação, a incompreensibilidade de números grandes, bilhões, trilhões, 10 elevado a múltiplas potências. Frege considerava impossível visualizar ou conceber números de enormes grandezas. Então, já que a matemática faz sentido, uma premissa incontestada, mas que ainda assim deve ter seu peso lógico. Frege inaugurou um ramo da matemática, buscando, através da filosofia, os fundamentos da aritmética. Durma bem.